Vamos começar aqui a falar de outras razões trigonométricas que a gente consegue tanto localizar em triângulos retângulos quanto no círculo trigonométrico, e essas são mais fáceis, são só algumas variações das principais, que é seno, cosseno e tangente. Então vamos falar aqui agora da cotangente, por exemplo. O que é a cotangente? A gente vai ver que ela é simplesmente o inverso da tangente. E a gente obtém ela no ciclo trigonométrico de um jeito bem parecido com aquele que a gente obtém a tangente. Então, vamos lá. Qual que era a ideia? Eu tinha um ciclo trigonométrico, né? Ciclo de raio 1, eixo horizontal cosseno, eixo vertical seno. E para pegar a tangente de um ângulo, o que a gente fazia? Eu traçava um eixo vertical que tangenciava a circunferência nesse ponto em que o cosseno vale 1 e o seno vale 0. A cotangente é bem parecido, só que agora eu vou pegar um eixo que tangencia a circunferência nesse ponto, onde o seno vale 1 e o cosseno vale 0. Então eu tenho esse eixo que cresce para a direita e a origem dele está aqui. Esse aqui é o 0. Esse é o eixo das cotangentes. Como que eu obtenho a cotangente de um certo arco, de um certo ângulo ali no ciclo trigonométrico, usando esse eixo? Mais ou menos do mesmo jeito que a gente fazia para obter a tangente. O que eu faço? Então eu caminho um certo ângulo aqui, um ângulo θ. Essa aqui é a extremidade desse arco. Para eu saber qual que é a cotangente dele, eu simplesmente pego e prolongo esse ponto na direção radial, na direção do raio do ciclo trigonométrico. E aí, aonde ele interceptar o eixo horizontal ali das cotangentes, aquilo ali vai ser o valor da cotangente daquele ângulo. Então, bateu aqui, essa abscissa aqui, essa coordenada, né, vai ser o valor daquela cotangente. Então, seria igual a esse tamanho aqui. Você fala, me mostra isso aí, deixa eu ver. Bom, beleza. Presta atenção, nesse triângulo, a gente vai destacar esse triângulozinho, é ele aqui embaixo. Tá vendo? O que você sabe? Importante de notar. Primeiro, isso aqui eu sei que vale 1. Isso aqui é o raio do ciclo trigonométrico. Beleza. A hipotenusa não vale 1. Cuidado, porque a hipotenusa é tudo isso. O que vale 1 seria só esse pedaço. Ah, tá. Então esse pedaço aqui vale 1. Esse cateto adjacente, que eu te contei que vai ser a cotangente, finge aqui que você não sabe quem que é esse cara. Vamos chamar de W e a gente vai ver que esse W vai ser simplesmente o inverso da tangente, que é o que a gente dá o nome de cotangente. Beleza, importante você notar o seguinte, aqui o ângulo vale θ, portanto aqui em cima também vale θ, a gente fala que esses dois ângulos são alternos internos, então já destaquei esses ângulos θ ali. Então tá aqui o θ dentro do triângulo. Então beleza, esse triângulo retângulo que a gente vai construir. Calcula quem que é a tangente de θ, porque esse é um cara que você sabe, e a tangente ela é o inverso da cotangente, ou o contrário, a cotangente é o inverso da tangente, enfim. Você vai ver que essa tangente de θ, ela vai ser simplesmente o quê? Cateto oposto, que seria então 1, dividido pelo cateto adjacente, que seria então o W. Você prefere, vou deixar até assim. Então, ó, tangente, só definição. Tangente de θ, cateto oposto sobre adjacente, 1 sobre W. Ou seja, quem que seria esse seu W aí? Esse seu W daqui embaixo, né? O W seria então o inverso da tangente de θ. Tá. E esse inverso da tangente é o que a gente chama de cotangente. Então você vê que a cotangente, no fundo, ela não está carregando nenhuma informação nova. Ah, tá. A informação que a tangente tem, a cotangente também tem, uma é o inverso da outra. Então, cotangente inverso da tangente e tangente inverso da cotangente. Você vê, inclusive, que é bem parecido a forma de obter o cara no ciclo trigonométrico. Então, um é um eixo que tangencia a circunferência lá em cima, o outro é um eixo que tangencia a circunferência aqui, um eixo vertical. Beleza. Então, algumas coisas eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque como você viu, cara, a cotangente é simplesmente o inverso da tangente. Então, as duas contêm a mesma informação, não é exatamente uma informação nova que a gente está construindo aqui. Vamos passar, então, rapidamente por algumas coisas, como, por exemplo, sinais. Bom, é de se esperar que o sinal, né, aquele quadro de sinais da cotangente, a cotangente é positiva ou negativa no terceiro quadrante. Cara, vai ser o mesmo sinal da tangente, porque se a tangente for negativa, 1 dividido por um número negativo vai dar negativo. Se a tangente for positiva, 1 dividido por um número positivo vai dar positivo. Então, na real, já colocando aqui direto a resposta, você vai ver que esse quadro de sinais da cotangente ele é idêntico ao que a gente construiu para a tangente. Mas vale a pena a gente passar rapidamente aqui de como que seria essa análise usando o eixo, só para a gente se familiarizar com a ideia. Então tá aqui o eixo das cotangentes. Tem um ângulo aqui, por exemplo, de 30 graus, um ângulo do primeiro quadrante. Como que eu obtenho a cotangente? Eu teria que prolongar esse cara, essa extremidade de arco, na direção radial. Eu estou vendo que eu vou bater no eixo das cotangentes no sentido positivo. Ah, tá. Então quando o ângulo está no primeiro quadrante, a cotangente é positiva, assim como a tangente. Beleza, se eu estiver no segundo quadrante, essa é a extremidade do meu arco, um arco de 120 graus. Prolonga
essa extremidade na direção radial, pronto, bati no eixo das cotangentes do lado negativo. Então, no segundo quadrante, a cotangente é negativa, assim também como a tangente. Beleza? Então, enfim, só para você lembrar aqui, se familiarizar em como que você obtém a cotangente. Tá aqui um ângulo de 200 e poucos graus, está no terceiro quadrante. Se eu prolongar essa extremidade de arco na direção radial, para esse lado, ela não vai interceptar o eixo das cotangentes. Ah, tá, então, na real, eu vou ter que prolongar assim. Ah, beleza, isso. Então, tá ali. Interceptou o eixo das cotangentes, mais ou menos aqui assim. Ah, então, eu sei que a cotangente desse cara vai ser positiva. Então, tá aqui, positiva. E, por fim, quem está no quarto quadrante vai ter cotangente negativa, que seria, por exemplo, esse camarada aqui. Se eu quiser que ele intercepte o eixo horizontal das cotangentes, ele interceptar mais ou menos aqui, claramente no valor negativo, já que a gente está à esquerda do zero, então cotangente negativa. Mesmo quadro de sinais para a tangente, mas aqui no caso a gente constrói de um jeito diferente, porque o eixo dessa cotangente está ali em cima e tal, mas se você construir, você vai chegar exatamente no mesmo quadro de sinais, como tinha que ser, uma vez que a cotangente é o inverso da tangente, então essa informação no sinal das duas vai ser exatamente igual. Pode ser? Beleza. Então tá, mais algumas propriedades importantes. Lembra que a tangente era um número que ia de menos infinito a mais infinito? Diferente de seno e cosseno, que só vai de 1 a menos 1, a tangente não tinha isso não. A tangente ela ia de menos infinito até mais infinito, ela podia assumir qualquer valor. Né? A cotangente, mesma coisa. A diferença é que a cotangente ela vai explodir em lugares diferentes. Como assim explodir em lugares diferentes? Lembra, por exemplo, que a gente colocava lá que a tangente de 90 não existia? Por que a tangente de 90 não existia? Porque o eixo das tangentes era esse aqui. Quando eu tinha um ângulo de 90 graus, eu estava aqui. E aí, se eu fosse prolongar esse arco na direção do raio, ele nunca ia interceptar o eixo das tangentes. Ah, tá. Quem que é o ângulo agora, por exemplo, que nunca vai interceptar o eixo das cotangentes? São ângulos pequenos. Por exemplo, imagina que eu vou diminuir no ângulo, ó. Vou pegar um ângulo aqui pequenininho, esse ângulo aqui. Qual que é a cotangente dele? Eu teria que pegar, ó, prolongar esse cara aqui até ele encontrar esse eixo. Então a cotangente vai ficar grandona. Se eu pegar um ângulo muito, muito pequeno, quando eu prolongo aqui, ó, ele custa para interceptar essa reta. Tá sacando a ideia? Pô, beleza. Então, quando eu tiver um ângulo de 0 graus, cara, que seria esse ângulo, se eu prolongo esse cara na direção radial, eu vejo que ele nunca encontra aquela reta. Ou encontra lá no infinito, mas como eu já disse uma vez aqui, cara, eu nunca tive lá para saber se esse negócio realmente encontra. Então, enfim, a gente fala que a cotangente de 0, por exemplo, ou de 180, não existe. Ah, tá, é quando ela vai para infinito e tal. Exatamente. Por quê? Porque, no fundo, como a cotangente, né, ela é o inverso da tangente, tangente é seno sobre cosseno. Então, o inverso disso seria cosseno sobre seno. Aonde que vai dar pau na cotangente? É quando o seno é 0, porque dividir por 0 é pecado na matemática, não pode. Ah, tá. Então, a cotangente ela não vai ser bem definida só quando a gente tiver o seno igual a 0. E quando que o seno zera? O seno zera aqui. Ou aqui, um ângulo de 0 ou de 180 graus. São os pontos onde vai ter problema para a cotangente. Beleza? E isso está aqui também detalhado, tá? Então, a cotangente de 90 e de 270 graus é 0. Então, esses dois caras estão aqui. Então, 90 graus é esse arco. Ó, você vê que ele bate exatamente aqui, no 0. Beleza? No eixo das cotangentes. 270 graus é o cara que está diametralmente oposto. É o cara que está lá embaixo. Então, a extremidade do arco está aqui. Na hora que eu for prolongar este ponto na direção do raio, do ciclo trigonométrico, pronto, bateu ali também no 0. Então a cotangente zera nesses dois valores, quando o cosseno vale 0. Beleza. E ela explode nesses dois valores, que está aqui, ó, cotangente de 0 e de 180, como a gente estava conversando, não existem. Vai dar aqui, ó, mais ou menos infinito. Ou, como eu disse, né, em alguns lugares você vai ver falando que a cotangente de 0 ou de 180 é infinito, ou que não existe, que não é bem definido, né? Qual que é o raciocínio, então? 0 graus está aqui. Prolonga essa extremidade de arco na direção do raio. É aquela história que eu falei para vocês. Quando que essa reta azul encontra a verde? Não encontra, sacou? Então, em 0 e em 180 a mesma coisa. 180. Prolonga tanto para um lado quanto para o outro. Quando é que encontra o eixo das cotangentes? Não encontra, não intercepta. Então, a cotangente de 0 e de 180 explode para um número infinitamente grande ou, na verdade, não está bem definida. Beleza? Importante estar atento a isso aí também. Beleza, então essa aqui é a ideia da cotangente. Como eu disse, as informações aqui, as propriedades que a gente destacou são extremamente parecidas com a tangente, o quadro de sinal é o mesmo, porque no fundo uma coisa é simplesmente o inverso da outra.